Olá, amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Cá estamos nós para a nossa 17ª aula do curso de Astrologia Kármica e vamos continuar a falar sobre a energia do Escorpião, Plutão, casa 8. Neste caso vamos falar em relação ao eixo número 4, que é o eixo que engloba a casa 4 e a casa 10. Okay? E vamos começar então por falar na casa 4, a casa das emoções. Não é muito difícil para ti conseguires compreender que se a energia transformadora do Escorpião tem a ver com intensidade de transformação, obviamente que aqui esta pessoa vai levar as suas emoções de uma forma muito mais intensa do que qualquer outra pessoa. Ela vai sentir mais, ok? Mesmo que estejamos a passar pela mesma experiência, com duas pessoas diferentes, aquela que tiver a energia do Escorpião, ela vai sentir muito mais a experiência, as emoções que a experiência causa do que a outra, que se calhar pode ser um bocado mais despassarada e não liga tanto àquela questão, ok? E uma coisa importante lembrarmos, quando nós falamos em casa 4, nós falamos nas emoções e todas as pessoas e circunstâncias que nos causam emoções, nomeadamente a família, nomeadamente a mãe, ok? E principalmente quando nós somos mais novinhos, ou seja, a nossa infância, porque somos mais verdinhos em termos emocionais e portanto sentimos mais as emoções. E agora imagina o que é uma criança que é extremamente sensível e que leva as emoções todas com muita intensidade, ok? Então, obviamente que para ela, a imagem que ela tem da infância dela é sempre uma imagem difícil, ok? Então, reparem, isto que eu vou reforçar, isto que eu queria que tu entendesses. Imagina que nós temos duas crianças irmãs, ok? Uma delas tem, por exemplo, sei lá, Gêmeos na casa 4 e a outra tem Escorpião na casa 4. Elas vão viver as mesmas experiências, os mesmos pais, as mesmas circunstâncias, as mesmas coisas, só que quando chegam a grandes nós perguntamos à pessoa que tem os Gêmeos na casa 4, então como é que foi a tua infância? Ela vai dizer, foi engraçada e tal, havia muita confusão lá em casa, a pessoa andava toda a mandar bem com os outros e tal, aquilo foi engraçado e tal, pronto. A outra vai dizer, foi uma desgraça, andávamos sempre a pancada uns com os outros, aquilo foi uma confusão, e tal, okay? Porque é a maneira como a pessoa vê as coisas, a maneira como a pessoa está a sentir as experiências que lhe são dadas pelo universo, ok? E a maneira como esta pessoa sente essas experiências é muito mais intensa do que qualquer outra pessoa possa sentir, ok? Por isso é que quando tu vais ver uma pessoa que tem um Escorpião ou Plutão na casa 4 ou um Caranguejo na casa 8, ok? Então, tudo que tem a ver com a energia escorpiónica ligada com a energia das emoções, obviamente que podes dizer com toda a facilidade do mundo que a infância daquela pessoa não foi fácil, ok? Porque para ela não foi. Porque ela viveu situações complicadas, porque ela viveu situações de intensidade emocional muito fortes, que ela sentiu na pele aquela questão, ok? E ainda para mais, como ela gosta de transformar, como ela é uma pessoa que ela vai usar as emoções para criar transformação, obviamente que ela também não vai ser osso duro de roer, ok? Aliás, ela não vai ser fácil lidar, ou seja, não vai ser fácil lidar com ela. Os próprios familiares vão ter dificuldades em lidar com aquela pessoa. Aliás, eu até costumo dizer, quando nós temos a energia escorpião ligada com a casa 4, nós temos a luta dos titãs, ok? Porque a pessoa tem uma personalidade muito forte, e há aqui uma pequena frase que eu queria deixar entre parênteses, queria que nunca te esqueceste, que é: nós somos muito mais o signo que está na casa 4 do que aquilo que a gente possa imaginar. Ou os signos, não é? Ou os planetas. Somos muito mais o que está na casa 4 do que aquilo que a gente possa imaginar. Então esta pessoa é uma pessoa transformadora. É uma pessoa intensa, ok? Então, obviamente, que se ela vai ter um ambiente que também é intenso, porque ela vai beber do ambiente, não é? Então é como se fossem dois titãs e a luta dos titãs. Então esta pessoa vai ver a sua infância como uma constante luta, um constante desequilíbrio emocional, sempre em montanha-russa, não é? Em muitas emoções, e uma dificuldade muito grande em criar uma estabilidade emocional, porque há sempre emoções a acontecerem, ela está sempre a viver intensamente aquelas emoções que lhe estão a ocorrer na vida, ok? Então tu podes dizer com toda a sinceridade, com toda a confiança que a pessoa teve uma infância difícil, ok? Que existiu situações que a pessoa viu como sendo de manipulação, de controlo, de ciúmes, ok? De disses que não disses, de coisas que não estão muito às claras, por isso é que se costuma dizer que existem segredos na família, ok? Porque as coisas, repara, os segredos eles podiam lá estar sempre, ok? E como eu te disse, se fosse uma pessoa de Gêmeos, com Gêmeos nesta área, ok? Na área 4, provavelmente ela ia olhar para os segredos e até achar aquilo engraçado, ok? Mas o Escorpião não, ele vai levar muito a sério, ok? Porque é a intensidade que coloca
em qualquer circunstância emocional. Então, um segredo que ninguém sabia, de repente ficou-se a saber, bomba atómica, é uma coisa complicada, difícil de se lidar, ok? Então, é o peso, nem é tanto o peso, falando em peso, de repente pensamos em Capricórnio, não é? Mas é aquela intensidade que é colocada em cima das emoções que tu podes dizer com toda a confiança do mundo que a pessoa viveu situações que foram difíceis para ela, em tempos de infância, ok? E agora perguntamos, esta questão que a pessoa tem desta intensidade em excesso, transformação em excesso, vem de onde? Obviamente que tem a ver não só com a própria infância que a pessoa vive e que já está escrito, não é? Que ela ia passar por aquilo, que ela precisava daquela intensidade, ou melhor, que ela precisava daquelas situações para lidar com esta intensidade na sua vida, mas também de outras vidas, que também já sabes, tudo que tem a ver com karmas tem a ver com experiências de outras vidas, em que esta pessoa, muito provavelmente, ela pode ter sido, tipo, mais uma vez, como um Capricórnio, chefe de família, patriarca, matriarca, alguém. Só que com o Capricórnio nós tínhamos a questão da autoridade, aqui nós temos a questão da intensidade, ok? Mesmo maléfica, malévola, ok? Uma pessoa que, de alguma forma, quis ter o poder sobre os outros, o controlo da vida dos outros, ok? Já não é uma questão de que crio regras e as pessoas têm que seguir as minhas regras, como era com o Capricórnio, aqui é uma questão de que eu estou a manipular a tua vida, ok? Eu manipulo a tua vida e tu fazes aquilo que eu quero, porque eu controlo, ok? E às vezes controlo mesmo subjugando. E por isso, se a pessoa viveu experiências destas, obviamente que ela quando entra dentro desta vida, ela diz, eu quero uma grande limitação. Eu não quero ter a noção do potencial de transformação enorme que está dentro de mim e aos poucos eu vou vivendo as emoções com tamanha intensidade que eu vou começando a entender que eu tenho que saber controlar um pouco mais as minhas emoções. Okay? Pessoas com Escorpião na casa 4, ou Plutão na casa 4, ou Caranguejo na casa 8, ou alguma coisa que tenha a ver com estas ligações, são pessoas que com muita facilidade entram em depressão. Porque é tão intenso, elas vivem as emoções de uma forma tão intensa que elas muitas vezes podem não conseguir aguentar, okay? E sucumbem às depressões. Okay? Mas seja lá como for, isto é, se nós considerarmos a nossa casa 4 como sendo nossas raízes, okay? É tipo as raízes plantadas em areias movediças. A nossa árvore está completamente ali desequilibrada. Umas vezes para um lado, umas para o outro, umas para aqui, umas para lá. Ela sente muito esta dificuldade em crescer. Okay? E agora repara aqui uma coisa muito interessante, que é assim, quando nós falamos na casa 4 de um lado, nós falamos na casa 10 do outro lado, certo? Então, quando nós falamos em relação a uma infância difícil, emoções difíceis de lidar com e desequilíbrio emocional, obviamente que esta pessoa não tem o terreno suficientemente calçado ou seguro para poder crescer em termos profissionais, certo? Então, repara, o que é que acontece? O touro que está na casa 10 vai olhar para o escorpião que está na casa 4 e vai dizer aquela maluca que não sabe ter bom das suas emoções, então eu não vou fazer nada. Okay? Então não se mexe, não há movimentações em termos de profissão desta pessoa, dos objetivos profissionais que ela tem para ela, ok? Ela fica ali naquele sítio, fica na zona de conforto, não quer sair dali, porque ela não tem segurança, não tem estabilidade emocional suficiente para crescer mais, ok? E depois é preciso haver movimentações de planetas para mexer ou com as emoções ou com a área profissional para que ela de alguma forma tenha que criar esta estabilidade emocional, que ela tenha que trabalhar este equilíbrio em termos das emoções para conseguir estar melhor, para conseguir não só estar melhor em termos emocionais, como também crescer em termos profissionais, ok? Então, não é muito fácil nós conseguirmos ver um lado positivo em relação a um escorpião na casa 4, ok? Porque há um bocado, nas outras vezes que nós falamos, nós também vimos, por exemplo, quando vimos um escorpião na 1, era uma pessoa que era uma grande líder, quando vimos um escorpião na 2, era uma pessoa que tinha uma grande capacidade de ter valores, um escorpião na 3, uma pessoa muito inteligente, um escorpião na 4 não é fácil de lidar, ok? Porque estamos a falar em emoções, estamos a falar numa pessoa que eventualmente, depois de conseguir lidar com todas estas emoções, vai ter um equilíbrio, uma estabilidade emocional que lhe vai permitir ter uma família espetacular e conseguir viver em equilíbrio em termos das suas próprias emoções, mas que vai demorar muito tempo para conseguir ela chegar lá, ok? Ela vai ter que fazer muito trabalhinho interno, sei lá, às vezes até mesmo procurar ajuda de pessoas que percebam mais sobre psicologia, mais sobre terapias, mais sobre alguma coisa que a possa de alguma forma fazer ver as coisas de uma forma menos intensa, ok? Mais realista, mais prática. Lembrem-se que o escorpião tem a ver com água, ok? Muitas vezes a gente esquece e pensamos que o escorpião é fogo, mas o escorpião é água, é emocional, só que é um tsunami, ok?
Eu até gosto de explicar, o caranguejo é o copo da água, o escorpião é o tsunami e o peixe é o oceano, ok? Então, aqui neste caso vai ser o tsunami, porque é mesmo uma intensidade emocional gigantesca que a pessoa, ao longo da vida, vivendo, se calhar as mesmas experiências que toda a gente vive, mas com muito mais intensidade, ela vai começando a perceber que não pode ser assim tão intensa, ok? Que tem que ir devagar. Então, aquelas tais 3 pontos que eu refiro sempre quando falo do escorpião, aqui também se encaixam. Ela tem que ter a noção de que é uma pessoa intensa emocionalmente, ok? E que com muita facilidade cria conflitos com os outros, principalmente as pessoas que estão próximas dela, principalmente a família, ok? Porque se ela é intensa, ela vive as emoções com muita intensidade, aquilo que os outros até podem não dar muito interesse, ela vai dar, ok? E vai causar confusões com as pessoas e vai causar necessidade de transformação, porque ela também vai olhar e vai ver o que é que não está bem e o que é que tinha que ser mudado, enquanto que a maior parte das pessoas não se importa com aquilo e quer lá saber e está, mas é preocupada com as suas vidas. Ela não, ela está preocupada com a situação familiar e como é que as pessoas se dão e o que é que as pessoas fazem, não é? E fica chateada com as pessoas e leva muito a peito as questões e tem muitos... pode mesmo até ter os ciúmes, não é? Pode ver-se envolvida em questões de ciúmes, de intrigas, de invejas, manipulações, controlo, ok? Essas coisas todas, porque ela leva as emoções muito a sério. Ela põe demasiado... Atenção, não é sério, é muito intensamente, que a mim parece que estou a falar do Capricórnio, não é? É intensidade, ok? É viver mesmo aquilo. Ok? E a pessoa parece estar a ser engolida pelas emoções. É esta intensidade, diferente do Capricórnio, ok? O Capricórnio era a rigidez, ok? Uma infância muito rígida, muitas responsabilidades, cresceu rápido demais, era sólido, ok? Às vezes inflexível. Aqui não, aqui é mesmo intensidade, pensa em tsunami que leva aquilo tudo na frente, ok? É isto que é importante nós termos esta noção, ok? Por isso, no lado positivo, esta pessoa, quando ela tem noção do seu potencial de transformação e ela começa a aproveitar as experiências que está a viver com os outros e as emoções que os outros lhe causam, não para repostar, não para se sentir a vítima da questão, não para criar mais conflitos, mas sim para perceber que há uma mudança dentro dela que ela tem que fazer, okay? Que o que não é o que ela está a ver a transformação fora, mas na realidade a transformação que ela precisa fazer é dentro dela, que é para ela ter a consciência de que as emoções existem, mas as emoções são meramente o universo a comunicar connosco, a dizer-nos que nós temos que evoluir em algo, ok? E se nós damos demasiada importância às emoções, em vez de conseguirmos aproveitá-las de uma forma positiva para o nosso crescimento, nós somos engolidas pelas emoções e aquilo não funciona bem, ok? Então há uma necessidade de saber pôr o freio, para ter a noção de que tem um grande potencial da transformação, que é muito intensa nas emoções, para conseguir controlar um pouco mais, não se dar tanto às confusões e às coisas mais negativas que possam exigir ou existir em termos emocionais, que têm a ver com a família, que têm a ver com a mãe, muitas vezes a mãe é manipuladora até dizer chega, que têm a ver com a casa, muitas vezes questões ligadas com problemas nas casas, ok? E pode ser na casa, por exemplo, imagina, problemas de esgotos, canalizações, eletricidade, etc, etc. Mas também pode ser problemas com a casa, por exemplo, quer comprar uma casa e não consegue, já está a morar na casa e o senhorio vem dizer que a pessoa tem que sair e tem não sei quantos dias para sair, ou é enganada em relação às questões da casa, ok? Ou pensou que ia ter um empréstimo e afinal houve algum problema com o empréstimo. Há sempre qualquer coisa bem negativa, bem difícil de lidar, que acontece aqui ligado com esta energia, ok? E a pessoa tem que observar a experiência que está a passar, manter a calma e a tranquilidade. Lembre-se que o oposto a escorpião é touro, calma, passividade, ok? Manter esta calma, tranquilidade, para observar a experiência, sentir aquele turbilhão de emoções, conseguir pôr os freios aos cavalos e pensar o que é que eu tenho para aprender com isto? O que é que eu posso fazer de evolução na minha personalidade? O que é que isto me está a ensinar? O que é que eu estou a aprender? Okay? É isto que é muito importante, a pessoa manter a calma e saber não entrar no meio do turbilhão. Okay? Olha, faz-me lembrar a cena do Moisés, né? Que mete a vara e as águas abrem-se e o pessoal passa no meio das águas. Okay? É saber fazer isto, é saber fazer um Moisés e causar este equilíbrio no meio do turbilhão, causar este equilíbrio que vai poder fazer com que a pessoa se sinta bem e com que ela cresça. E aí sim, quando ela conseguir ter esta estabilidade emocional, porque está mais ocupada de si e de se sentir equilibrada e de trabalhar as energias todas que ela trabalhou erradamente noutras vidas, as emoções todas, o poder sobre os outros, ela trabalhar em si e conseguir encontrar a estabilidade, o equilíbrio, ok? O perdão, a gratidão da vida que tem.
aí sim, ela vai conseguir entender que as coisas vão correr melhor e realmente as coisas vão correr melhor, ok? Porque a maior parte das pessoas vão dizer que a família é que é má, a família é que lhes fez muito mal e aquilo é uma desgraça, etc, etc. E na verdade, elas sentem assim, ok? Mas na realidade, se nós formos falar depois, por exemplo, com a mãe ou com o pai ou assim, nós vamos achar que são pessoas normais, que não fizeram nada de especial, ok? Então, ok, foi só aquilo. A pessoa é que sentiu essa emoção muito negativa. Isso e falta de amor também, ok? Uma exigência em termos emocionais enorme. Eu costumo dizer que é um vaso sem fundo, ok? Que a gente mais depois põe a água está sempre a sair, ok? A pessoa precisa, de alguma forma, de ser ela própria a colmatar as suas necessidades emocionais e não de estar à espera que os outros a venham colmatar emocionalmente, porque isso nunca vai acontecer, porque ela não consegue, é um vaso sem fundo, ela quer sempre mais e mais e mais, está sempre insatisfeita em relação às questões emocionais, ok? Por isso, quando ela se nutre ela própria, quando ela cuida dela própria, lembra-se que estamos a falar da casa 4, que é a casa da mãe que nutre, quando ela é a sua própria mãe, quando ela cuida de si, muda aquilo que precisa de mudar em si, ela cria uma estabilidade emocional maior e aí a coisa já vai começar a crescer melhor. E obviamente que vai crescer também em termos profissionais, que é o touro que está lá do outro lado, na casa 10, não é? E que está a dizer que eu não saio daqui, eu não faço nada porque tu não tens um chão estável, não tens umas raízes estáveis. Então, quando já começa a ter umas raízes mais estáveis, não se chateia tanto com as questões familiares, não dá tanta importância às emoções, entende que aquilo são questões que estão a acontecer para a sua evolução, faz o trabalho necessário para que essa evolução aconteça, então existe uma maior estabilidade emocional que vai permitir à pessoa começar a fazer alguma coisa em termos da sua carreira e começar a ver que realmente vai ter melhores resultados. Ok? Fez sentido? Agora, vamos pôr ao contrário. Quando nós temos um escorpião na casa 10, ok? Casa 10 é a casa da carreira, dos objetivos profissionais, certo? E então, neste caso, o que acontece é isto. Quando nós temos um escorpião, a pessoa tem um potencial gigantesco de transformação da sociedade, ok? Ela está perante a sociedade, que é a casa 10, não é? Que é o que é que eu quero perante a sociedade, os objetivos que eu traço perante a sociedade. E eu digo sempre isto, nós vivêssemos no meio do monte, sozinhos, e tivéssemos só a nossa vidinha, não íamos ter grandes objetivos na nossa vida, nem profissionais, nem pessoais, nem nada. Não era aquilo, para onde a vidinha já está. Mas porque vivemos em sociedade, porque temos mais gente à nossa volta, principalmente nas cidades, ok? Nós vamos criar objetivos. Eu quero crescer na carreira, eu quero ter uma empresa, eu quero ter um filho, eu quero montar uma casa, etc, etc, ok? Então nós temos objetivos que criamos. E a pessoa que tem aqui um escorpião é uma pessoa que é muito intensa em termos da sua posição perante a sociedade, ok? E muitas vezes, principalmente quando ela cresce, ela vai ter a tendência em querer mudar a sociedade. E uma forma dela mudar a sociedade é através do lado profissional. Okay? Então é uma pessoa que é extremamente exigente, que quer muito, quer chegar, quer atingir objetivos e quer coisas grandes e quer transformar e quer montar uma empresa e quer ter uma cadeia de empresas e quer tudo grande, ok? E tem um potencial gigante. Aliás, aquela pessoa, como ela tem a tendência para ser alguém importante, tipo um chefe, mesmo um gestor, um dono de uma empresa, etc. Porque ela tem este potencial em escorpião, ela aprofunda, não é? Aprofunda o conhecimento. Então não é uma pessoa que fica no superficial, ela quer saber, ela quer ver mais além, ela vê mais além. E portanto ela tem esta capacidade espetacular que lhe dá posições de poder em termos da carreira, ok? E que lhe permite fazer transformações nos sítios onde ela está, nas empresas onde ela trabalha, nas empresas que ela monta, etc, etc, ok? E isto é uma coisa que vai assustar as pessoas que estão lá, ok? Principalmente as pessoas que já lá estão há algum tempo e que estavam habituadas a ver as coisas todas daquela maneira, que é tudo assim, tudo muito calminho, muito certinho, muito... que não está bem, não interessa, mas para elas é o que elas se conhecem, é a zona de conforto delas e de repente chega ali alguém que vem com aquela ideia do vamos renovar e vamos mudar e agora tem que ser assim, agora tem que ser assado e tal, e as pessoas, quem é esta que chegou aqui e já acha que faz alguma coisa, ok? Então, obviamente que vai receber sabotagens, vai receber limitações, ok? Tal e qual como há bocado, quando nós falávamos na casa 4, a pessoa também vai ser o titã contra os titãs da família e, obviamente, também vai receber sabotagens e limitações, não é? Manipulações, invejas, ciúmes, intrigas, aquelas coisas todas aqui, na área da casa 10, é a mesma coisa, só que em vez de ser a família a ripostar, vai ser as pessoas que estão englobadas nesta questão profissional da pessoa a ripostar e a submeter e a não deixar ir em frente. E depois a pessoa sente este esgotamento de estar ali a querer mudar tudo, a querer transformar tudo, a querer levar tudo na frente, parece que vai ali como tudo atrás de si e chega ali e não consegue, ok? E vê montes de impedimentos e muitas vezes é obrigada a desistir, ou pelo menos sente
que não consegue continuar mais e desiste, ok? Às vezes até mesmo com problemas de saúde, ok? Vem de baixa, que não consegue aguentar mais aquele patrão ou aquela colega de trabalho que me faz tão mal e que me prejudica tanto e não sei o que mais, ok? Mas mesmo coisas maquiavélicas, tudo que vocês se lembrem que seja muito mal, pode acontecer com este escorpião aqui, ok? E quando a pessoa sente todos estes impedimentos e desiste, o que é que aconteceu? Ela desperdiçou o seu talento de transformação. Ela esteve ali a desgastar-se, esteve ali mesmo a prejudicar-se, mesmo até em termos de saúde, em termos da vida dela, tempo e qualidades, etc., por causa daquilo, ok? Que depois acabou por desistir. Okay? Mas é ao longo do tempo, ao longo da vida, que ela vai tendo as várias experiências de vida, mais e mais e mais, que ela vai começando a entender, tipo, não vale a pena eu ir com tanta energia, porque as pessoas não estão preparadas para as transformações, ok? Mas ela vai precisar de levar na cabeça, bastantes vezes na vida, até ela começar a entender que tem que controlar a intensidade, ok? E mais uma vez vos lembro, isto tem a ver com outras vidas, tem a ver com energias que a pessoa teve de poder, de controle, de ligação perante a sociedade, ok? Eu aqui já não vejo tanto como via o Capricórnio, lembro-vos que o Capricórnio eu falei no rei, no governador, ok? Alguém com autoridade, ok? Aqui eu vejo mais, olha, estás a ver aqueles desenhos animados que havia quando nós éramos mais pequenos, que era o D'Artagnan, ok? E havia uma personagem que era o Cardeal Richelieu, que era aquele que andava sempre a meter veneno ao rei e que andava sempre a criar questões por trás, ok, para poder destabilizar o reinado, porque no fundo o que ele queria era ser ele a reinar também. Percebes essa ideia? Ou mesmo, às vezes, Macbeth, um irmão que mata o outro irmão para poder ter poder e tal. Estas coisas assim, isto é escorpião, ok? Isto é escorpiónica, há uma coisa aqui, uma névoa negra, ok? De ânsia de poder, de má utilização do poder da transformação e que agora cai em cima da pessoa, ok? Só que aquilo que ela pediu quando entrou aqui foi: eu não quero ter noção de que tenho este potencial. E como ela não tem a noção, ela está a utilizar aquilo sem ter capacidade, sem se aperceber do que está a fazer, ok? Ela vai e despeja aquela energia, toda a transformação em cima daquela situação e pimba, não é? E depois, claro, as pessoas não gostam, repostam, ela vai sentir mal e vai se cansar e vai desperdiçar o seu talento e vai se sentir mal, obviamente, ok? Então, o potencial, ele é extraordinário. No lado positivo, esta é uma pessoa que pode perfeitamente mudar a sociedade, ok? Pode perfeitamente criar coisas extraordinárias mesmo. É aquela género de pessoa que, sei lá, vou passar aqui um exemplo assim um bocado estúpido, mas entender. É uma pessoa que vai para a África e constrói de raiz um orfanato para ajudar as crianças e consegue fazer o impossível. Aquilo que toda a gente achava que isso é completamente impossível. Uma pessoa que vai para o meio da guerra, okay, ajudar os refugiados, okay, que pode levar com tiros em cima e que pode até mesmo morrer e tudo, mas ela vai na mesma, ela quer ajudar, okay? A pessoa que vai para os sítios de cataclismo, ajudar as pessoas que precisam, ou seja, é toda aquela pessoa que acaba por ter uma energia de transformação imensa para fazer o impossível, ok? 007, missão impossível, ok? Muitas vezes também tem a ver com a questão do aprofundamento das situações e em termos profissionais podem ser pessoas mesmo que têm capacidades de investigação e essas coisas assim no género, porque eles têm potencial para isso, agentes secretos e coisas assim no género, okay? Porque eles têm essa intensidade, ok? Mas o que nós temos que entender é isto, é que enquanto a pessoa não souber controlar esta intensidade, ela não tiver consciência da intensidade que tem e saber usar melhor esta intensidade, de forma a, se calhar não transformar tanto, mas transformar aquilo que é possível, que dê resultados e não que fica meio, okay? Que desperdice o seu talento, okay? Aí é que ela vai começar a ver que as coisas todas correm de uma forma diferente. Okay? E vai começar a ver que, ok, não fui tanto quanto eu queria, porque são pessoas extremamente exigentes, imagina, já fizeram noutras vidas, agora vão querer também, ok? Está dentro delas. Apesar de elas não terem a consciência, elas sabem que é pouco e querem mais. E são muito exigentes, ok? Agora, e a insatisfação, sempre insatisfeitas porque não querem mais e não estão bem assim, querem mais como Deus para lá, querem mais. Então, quando elas conseguem controlar esta intensidade toda, aí elas vão começar a ver resultados devagarinho, okay? Uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá e tal. E elas pouco vão começando a ver que deram a voltinha, as pessoas até conseguiram levar aquilo que elas queriam a bom porto e foram indo e foram fazendo devagarinho, as coisas começam-se a mexer. E um truque espetacular é nós vermos a casa oposta, ok? Porque se nós temos escorpião na 10, nós temos touro na 4, ok? Aliás, há aqui uma questão que uma de vocês até me colocou e que eu queria esclarecer, que é assim, imaginem que não é escorpião na 10, é Plutão na 10, ok? E está em cima de um outro signo qualquer. E que de alguma forma não tem
o touro na casa 4, ok? Não existe este touro, existe um outro signo qualquer. O facto do Plutão estar na casa 10 ou estar noutra casa qualquer significa que a pessoa vai atrair para si energia de touro, ok? Ela vai atrair para si pessoas paradas, pessoas que não se querem movimentar, ok? E na mesma significa que aquela pessoa vai ter que deixar de pôr tanta intensidade naquilo e vai ter que passar a pôr intensidade noutra coisa qualquer. Neste caso aqui, se for escorpião na 10, touro na 4, o interessante é que ela perceba que é onde está o touro, é o sítio onde ela tem a energia parada, que ela precisa movimentar mais. Portanto, casa 4, família. Então não dá tanta importância ao trabalho e vai dar um bocado mais de importância à família, ok? Não se mata tanto no trabalho, não fica tão cansada e quando chega a casa já não lhe apetece simplesmente ficar sentada no sofá a ver televisão. Não, ela tem energia para fazer outras coisas. Para se divertir mais, para estar mais com as pessoas, para mexer mais com as suas emoções, ok? Para fazer outras coisas interessantes na sua vida. Okay? Mas, se ela não tiver um touro na casa 4, se for, por exemplo, o Plutão na 10 e não há nada ligado com o touro que esteja na área oposta, nós na mesma vamos pensar que esta pessoa, ela poderá canalizar a sua intensidade de transformação para outras coisas que não sejam só a energia da família, ok? Por exemplo, nós vamos procurar em que sítio do mapa é que está o touro, ok? Pode ser. Vamos procurar em que sítio, em que área de vida que a própria pessoa vos pode dizer que as coisas estão um bocado mais paradas, ok? Não precisa de ser especificamente olhar para o mapa, pode ser a pessoa a dar-vos essa informação. E vocês dizem, é preciso canalizar a energia para outras coisas da vida e não só para a área profissional e não só para a carreira. Porque aí ela está a colocar demasiado peso em cima daquele prato da balança, obviamente que vai desequilibrar noutro sítio qualquer, ok? Então é importante nós percebermos isto. É um potencial gigante? É. É uma mudança em termos sociais? É. Há uma necessidade de controlar a intensidade? Claro, ok? Se a pessoa não sabe controlar a intensidade, aquilo vira-se o feitiço contra o feiticeiro, é muito mais complicado para ela conseguir lidar, ok? E atenção, depois da pessoa controlar a intensidade, depois dela estar a fazer as poucas transformações, mas com resultados, nós podemos dizer que esta pessoa vai muito longe, ela vai fazer muitas coisas na sua vida. É aquela que pode ter a sua própria empresa, a sua cadeia de empresas, empresas mundiais, ok? Ela pode ser mesmo o império, ok? Ela pode ter um império, mas é quando ela consegue saber controlar aquela intensidade. Canalizar a intensidade para coisas que sejam realmente interessantes e não estar a desperdiçar com pessoas e situações e questões que não têm interesse ou que não estão preparados para a transformação, ok? Não têm interesse para ela. Então, canalizar essa energia ou tirar a energia em excesso de intensidade de transformação que está no trabalho, principalmente nos objetivos profissionais, e trazer para outros sítios da sua vida, okay? Para outras áreas da sua vida, nomeadamente para a área pessoal, para a área das amizades, fazer outro género de transformações que não só a área profissional, é excelente para esta pessoa, porque ela vai conseguir encontrar, vai conseguir tirar um bocado da intensidade, vai encontrar outros sítios onde deixar cair essa intensidade e utilizar essa intensidade que lhe dê satisfação e ela vai conseguir estar mais calma, mais ponderada, mais touro, okay? Com a energia daquela área da casa 10 e vai conseguir ver melhores resultados, obviamente. Ok? Fez sentido esta explicação? Maravilhoso! Vamos continuar então numa próxima aula com o próximo eixo deste energia da transformação. Até já!